Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, continuando os nossos estudos sobre o Kant. Já temos duas aulas sobre o Kant e hoje, finalmente, acabaremos a sua teoria do conhecimento. Uma retrospectiva rápida do que foi tratado até agora é a seguinte. Na primeira aula, nós fizemos uma distinção entre a teoria do conhecimento chamada racionalista e a empirista. Na segunda aula, nós estudamos como que o Kant fundamenta a sua teoria do conhecimento, ou seja, a partir daqueles juízos sintéticos, juízos a priori, juízos sintéticos, juízos analíticos, e demos as características de cada um desses juízos. Lá no finalzinho da segunda aula, aliás, parênteses, se você não assistiu a aula, se você está em dúvida, retome, aquela aula é de extrema importância. Por quê? Porque senão não vai dar para entender a aula de hoje, hein? Toma muito cuidado. Bom, então lá naquela segunda aula, eu fiz a exposição dos dois tipos de juízos e com as suas respectivas características. Aí chegou no final da aula, o que nós fizemos? Nós fizemos a pergunta kantiana, ou seja, como é possível ajuizar sobre o mundo de maneira a considerar as experiências, ou seja, de maneira a considerar os dados dos nossos sentidos e, ao mesmo tempo, que esses dados provenientes dos sentidos sejam tomados como universais. Então, moçada, e aí eu refaço a trajetória muito rapidamente, porque, de novo, se não entendeu, não dá, cara. Infelizmente, não dá para entender esse sujeito chamado Kant, né? Então, nós tínhamos lá o juízo sintético. O juízo sintético, ele aumenta nosso conhecimento, porém, esse conhecimento é sobre algo particular. Lembre-se, né? Por que é sobre algo particular? Porque ele me dá informações sobre o mundo. O giz é verde, a caneta é amarela, só que não são todas as canetas que são amarelas e nem todos os gizes que são verdes. Cada um é cada um, ou seja, né, tem giz que é amarelo, outro verde, outro preto, outro branco e assim sucessivamente. Evidente que um conhecimento que é dado, que é produzido a partir apenas de particularidades, não tem, pela sua própria definição, não tem como ser universal, né? Assim como o juízo analítico, a sua verdade é sempre, a sua verdade é sempre verdadeira, ou seja, o seu conhecimento ele é sempre universal, ele é sempre absoluto, porém, ele não aumenta o conhecimento que eu tenho sobre o objeto. Se eu digo, todos os homens são racionais, ótimo. Beleza. Eu vejo pessoas na rua e eu digo que são racionais. Agora, eu não preciso da experiência agora, esse tipo de juízo não aumenta o meu conhecimento, afinal de contas, o ser humano ele é racional. No conceito de ser humano, ou seja, no sujeito, o sujeito já comporta o seu predicado. No caso do nosso juízo, o ser humano, dentro do conceito de ser humano, já está presente a racionalidade. Dentro do conceito de corpo, já está
presente a extensão. Eu usei como exemplo sobre o juízo analítico a ideia dos gregos, né? Dentro do conceito de ser humano já está presente a de alma, o seu predicado, né? O ser humano tem alma. Dizer que João tem alma não aumenta em nada o meu conhecimento, afinal de contas, João é humano. E aí, então, o Kant se vê nessa situação. Ora, como é possível um juízo que, ao mesmo tempo, ele aumente o meu conhecimento e não seja particular? Em outras palavras, para usar a sua expressão, de que modo eu posso produzir um conhecimento apodítico? Apodítico. O que é um conhecimento apodítico? Segundo Kant, é um conhecimento universal e verdadeiro. Um conhecimento necessário. Por que? Agora vamos para a nossa aula, né? Por que que ele está fazendo isso? Porque, tal como o Descartes, aliás, esse é um problema da ciência, da filosofia moderna, que foi mencionado na primeira aula sobre o Descartes. O problema que o Kant está querendo resolver entre outros, a filosofia, ela é uma ciência? O que significa isso na linguagem kantiana a filosofia produz conhecimento ou a filosofia é blá blá blá? A filosofia produz conhecimento ou a filosofia é legal, a gente conversa, mas não chega a lugar nenhum? É a filosofia uma ciência tal como as ciências da natureza? A física, a química, a matemática? Essas são as perguntas que Kant procurará responder. Bom, e como ele chega aí? Né? E como ele chega nessa pergunta? Eu coloquei aqui a frase uma das frases mais famosas do Kant. Lá na primeira aula eu coloquei o trechozinho de uma das passagens mais famosas. E hoje eu estou completando essas máximas. Hume me despertou de meu sonho dogmático. Hume me despertou do meu sonho dogmático. Bom, claro que na hora que o Kant... claro que na hora em que eu coloco essa frase, eu sou obrigado a falar um pouquinho sobre o David Hume, né? Então, é isso que nós faremos agora. Afinal de contas, senão vai ficar muito vomitado, né? Muito sem sentido. Bom, qual foi a importância de David Hume na história da filosofia? O David Hume, ele vem depois do Descartes. David Hume, ele vem depois do Descartes e antes de Kant. Ele é o recheio, certo? Descartes, racionalista, afirma que o eu, ele se identifica à dúvida. À dúvida. O eu é um ser que duvida. O eu é um ser que pensa. A identidade do eu está na dúvida, certo? O David Hume, ele, a princípio, e já no início da sua obra, ele vai desconsiderar o racionalismo enquanto teoria que produz conhecimento, certo? O David Hume, ele vai dizer, né, uma das suas frases famosas o eu é um feixe de percepções. O
que ele quer dizer com isso? Muito rapidamente, afinal de contas, nós teremos aula aí sobre o Hume, brevemente no canal, hoje dia 12/8/2020. Eu espero que em uma semana vocês já tenham aula bem bonitinha aí sobre o Hume, tá? Então eu vou conversar aqui, falar aqui um pouquinho. O David Hume, o que ele quer dizer com o eu é um feixe de percepções? Com essa frase, ele está dizendo categoricamente que se há um tipo de conhecimento, esse conhecimento só pode advir dos sentidos, certo? Aliás, feixe de percepções. Bom, quer dizer que ele não é racionalista em hipótese alguma e que, a princípio, o empirismo parece ser a teoria do conhecimento adequada, né? Verdadeira, colocamos assim. O David Hume ele é também conhecido por ser um dos primeiros ateus explícitos da história da filosofia. Por quê? Porque nessa ideia de feixe de percepções, ele colocará, por exemplo, Deus. O que é Deus para David Hume? Deus para David Hume não é uma razão universal, uma razão transcendental, não é o ser por excelência, não é o imutável. O que é Deus? Deus para David Hume é um conceito. O que é um conceito? É uma palavra que concentra diversas características. Não é difícil. Deus é um conceito, significa o quê? Eu coloco Deus. Né? Quando eu falo Deus, David Hume vai falar o seguinte. Quando você fala Deus, isso vale para tudo, tá, gente? Por favor, vale para tudo. Não é só para Deus. Mas no caso do David Hume, esse exemplo ele é particularmente importante. O que é Deus para David Hume? É um conceito. Tá. O que significa o conceito? Significa que é uma palavrinha que pode ser decomposta em suas diversas características, certo? Em suas diversas definições. Quando eu somo todas essas características, todas essas definições, eu tenho o conceito. Então, no caso de Deus, é muito simples. Quando você fala em Deus, David Hume está te perguntando, quando você fala em Deus, o que você está querendo dizer? Ora, Deus pode tudo, sabe tudo, está em todos os lugares, Deus é bom, blá 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 blá. Para o David Hume, Deus nada mais é do que a somatória de todas essas coisas que você acabou de dizer. Então, você diz, Deus é bom. Você diz que Deus é bom, mas para que você seja capaz de fazer isso, o David Hume vai falar, você tem que ter uma ideia do que seja bondade. Você tem que ter experimentado uma ideia do que seja bondade. Se você nunca experimentou isso, ou seja, se você nunca viu um exemplo de bondade, ou do que disseram para você que é bondade, você não vai ter uma ideia clara, ou um conceito claro do que é Deus. Então vamos, né? Então você já experimentou na sua vida a seguinte situação. Um sujeito, ele estava sem dinheiro, no farol, e ele pediu para o seu pai, você estava acompanhado do seu pai, lá no carro, no farol, e esse sujeito que falou assim, eu preciso de R$50 para comprar o remédio para o meu filho. Eu preciso. Olha, eu não tenho nem argumentos para o senhor. Eu preciso desse dinheiro porque o meu filho está assim, 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 assado. Vamos supor que o seu pai, ainda em dúvida, né, fala assim, porra, mas 50 contos, esse cara aí vai usar para beber. Ainda que seu pai esteja em dúvida, vamos imaginar a seguinte situação. Ele fala assim, é sério que o senhor está precisando mesmo? Então monta aí no carro,
eu vou te levar na farmácia, e da farmácia a gente vai na sua casa entregar esse dinheiro pro seu filho, esse remédio para o seu filho. Só para o seu pai ter certeza de que esse dinheiro de fato ele vai ser usado para comprar o remédio. E aí o cara fala, nossa, muito obrigado, Deus me pague, é isso mesmo, por favor. E vamos supor que de fato era, né? O pai tinha lá um filho que estava com problema e etc. E você e seu pai acabou ajudando a esse sujeito, certo? A comprar o remédio. Aí você conta para alguém fala, nossa, isso é uma atitude boa, né? Nossa, que bondade do seu pai. Imagina, 50 reais, se é alguém, o cara fala, se é outra pessoa fala 50 reais, o cara fala, dá risada da cara do sujeito, não tá nem aí, não liga para o que aconteceu e etc. Nossa, que bonito, né? Aí você tem alguém que da sua família que entrega sopão para os desabrigados uma vez por semana. Isso lhe ensinaram que isso é ser caridoso, que isso é ser bondoso. E assim, gente, sucessivamente, né? Vou parar aqui nos exemplos, porque senão a gente vai ficar falando só de Hume. E eu prometo que nós teremos aula específica sobre esse filósofo. Então, ou seja, né, em resumo, para que nós tenhamos a ideia de bondade, é primeiro necessário que eu experimente o que é a bondade, ou que me digam o que é a bondade. E essa bondade experimentada, ou essa bondade dita, ela passa pelos sentidos. Assim como o egoísmo, o que é o egoísmo? Eu vou ter que enxergar ações egóicas, né? Ações egoístas, para que eu saiba o que é egoísmo. Eu vou ter que, ao mesmo tempo, experimentar ideias fraternas, ideias altruístas, para fazer essa comparação entre altruísmo e egoísmo, e assim sucessivamente. Bom, por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Para esse pensamento de Hume? Só para puxar um fiozinho do nosso novelo. Esse fiozinho é o seguinte: todo conhecimento, se é que existe, ele vem da experiência. Então, ficar sentado, refletindo, tal como Descartes, eu penso, logo existo, eu intelectualmente me desfaço do corpo, eu nego a realidade, eu nego a existência de Deus. David Hume vai falar, balela, velho, balela. É a experiência, são os sentidos que nos trazem essas informações, certo? Bom, a ciência, como forma de conhecimento, aliás, a ciência, ela produz um conhecimento sobre o quê? Sobre a natureza, certo? E como é este conhecimento produzido pela ciência? Evidentemente, é um conhecimento produzido a partir dos sentidos, ou seja, o cientista é aquele que olha para a realidade e, a partir da realidade, estabelece leis causais. Presta atenção, gente, presta atenção. Caminha comigo aqui. O que é estabelecer leis causais? É mostrar ou é demonstrar quais são as relações de causa e efeito. Quem que é a causa, quem que é o efeito. E veja se o conhecimento não é isso. Conhecimento é a procura pelas causas de um fenômeno. Certo? Um exemplo tosco. 5 mais 5, pergunto para vocês, quanto é 5 mais 5? Você fala 10. Ótimo. Por que esse seu juízo 10,
ele é verdadeiro? Por que que ele é? Porque você descobriu que o efeito 10 ele é causado pela somatória de 5 mais 5. Então, hoje irá chover. Por que que a ciência faz isso? Porque ela verificou que a umidade do ar está tanto, porque vem uma frente não sei da onde, não sei de quê, e essas coisas serão as causas do efeito, do fenômeno chuva. Um outro exemplo, esse do David Hume. A ciência me diz que se eu comer um pão, este pão irá me alimentar. Certo? Então, vejamos. O efeito estar satisfeito, ele é causado pela ingestão do pão. Firmeza. A ciência me diz também que o fato ou o efeito ter queimado a minha mão foi causado por ter posto a mão no fogo. Ou seja, o fogo ele é a causa cujo efeito é a queimadura. Certo? Da mão, do papel, sei lá o que. Está certo, gente? Estão comigo, né? Estão comigo. Joia. Acontece que o David Hume irá colocar a seguinte questão. Eu não vejo a ligação de estar satisfeito e pão. Eu não vejo o fio. Eu não ver é no sentido rigoroso mesmo. Eu não experimento a ligação existente entre pão e satisfação da fome. Eu não enxergo isso, eu enxergo pão. E depois eu sinto pão. E depois eu sinto satisfação. Agora, o porquê, ou melhor, a ponte que liga essas duas coisas, eu não vejo. Em outras palavras, eu só sei que o pão me alimenta porque eu já experimentei isso. Se eu não tivesse experimentado uma única vez sequer o pão, ou outra pessoa tivesse experimentado o pão, nunca iríamos saber qual é o efeito que ele produz. Certo? Nas palavras do David Hume, os mistérios, essa expressão é dele, os mistérios da natureza, as forças da natureza, não são passíveis de conhecimento pelos homens.
eu vejo de novo pão e eu vejo satisfação da fome. Eu vejo tomada, eu vejo choque do dedo. Agora, eu sou incapaz, eu, ser humano, eu sou incapaz de afirmar que 100% das vezes, ao colocar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Pensa você. Eu sou incapaz de ter certeza absoluta que sempre ao comer o pão, eu vou matar a minha fome. Pensa você. E por quê? Porque às vezes a tomada não está funcionando. Porque às vezes o pão está estragado, então você vai cagar ao invés de se alimentar. Você vai vomitar. E mais do que isso, e esse é o ponto mais importante. Como o David Hume ele é um empirista, ele considera que as coisas existem enquanto objetos para um sujeito, enquanto objetos para que o sujeito apreenda as suas, digamos, características. Então, sujeito está aqui, o objeto está no mundo real, o objeto ele me desperta certas sensações e eu registro estas sensações mediante os órgãos do sentido. Agora, se assim é, o pão que eu comi agora não será o pão que eu comerei amanhã. Não é o mesmo pão que eu comi ontem. E por quê? Porque as coisas que estão no mundo estão em transformação. Olha que filha da... né? Então, qual que é o lance? Afinal de contas, a aula não seria sobre o David Hume, mas vai ter que ser. Qual que é o lance? Vai ter que ser também. Vou chegar no canto. O lance é, a ciência, ela não... A física, olha a física, velho, a física de Newton, o que o Hume está falando. A ciência, ela não produz um conhecimento verdadeiro, apodítico sobre o mundo. Por quê? Por causa de tudo isso que eu falei. Em resumo, por quê? Porque quando ela estuda, para que ela conseguisse chegar à conclusão de que a umidade do ar ela é a causa para a chuva, ela fez ela formulou essa hipótese lá atrás. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando da chuva agora, portanto já é uma chuva diferente, velho. Então, a filosofia do David Hume vai desembocar em um ceticismo. Ceticismo, ou seja, não tem conhecimento. A ciência não produz conhecimento verdadeiro porcaria nenhuma. Isso é um produto, isso que nós chamamos de conhecimento, nada mais é do que o hábito, que é, portanto, um processo psicológico. Ponto final. Ponto final. Velho, eu fiquei meia hora falando do cara. Espero que nessa meia hora você tenha conseguido entender o básico, para que a gente vá para o Kant. De novo, vou fazer aulinhas sobre o Hume, porque não tem, né, como ficar sem. Bom, acho que você entendeu, então, até agora.
Se não entendeu, volta à aula. O que significa o Kant afirmar? Então, David Hume me despertou do meu sono dogmático. O que é esse sonho dogmático? Ou, do meu sono dogmático, velho. Não do meu sonho. Puta merda. Do meu sonho. Sono. Hume me despertou do meu sono dogmático. O que é o sono dogmático? É a crença, é a crença de que as relações de causa e efeito estão no mundo, fora do sujeito. Então é assim, o David Hume, ou até David Hume, isso é muito importante, até o David Hume, qual que era o rolê? Vou colocar aqui. O sono dogmático, o que é o sono dogmático? A natureza funciona e se expressa de modo independente da atuação do sujeito do conhecimento. Olha lá. A natureza funciona e se expressa de modo independente da atuação do sujeito do conhecimento. Então, a natureza, ela está lá, fora de mim, eu estou aqui, e a natureza vai lá e se mostra do jeito que ela se mostra, e eu, como cientista, vou lá e descrevo o que a natureza faz. Esse é o sono dogmático. Por quê? Porque o David Hume disse o quê? A natureza, se ela, esse modo independente, essas relações causais, elas não são evidentes. De novo, você não consegue sem ter a experiência. Isso é importante. Você não consegue sem ter a experiência, sem ter experimentado, você não sabe o que é causa e o que é efeito. Se você vê fome e pão, e nunca na vida, você tem que entender isso, e nunca na vida você comeu o pão, você não vai saber que o pão serve para matar a fome. Certo? Você nunca vai saber. Alguém teve que comer. Imagina quantas pessoas morreram para saber que o cogumelo X é venenoso. Certo? Bom, esse é o sono dogmático. O que o Kant fará? O que o Kant vai fazer? Ele vai falar, puta merda, o David Hume está certo. A natureza, ela não funciona... Aliás, David Hume está certo. Até hoje, nós acreditávamos que a realidade, ou seja, a natureza, ela tem uma dinâmica independente da maneira com que eu enxergo. Quando eu olho a realidade, até David Hume, o que é essa realidade? Ela é resultado... O que eu entendo, né? O que eu entendo por realidade? Essa é a questão. O que eu entendo por realidade? Eu entendo por realidade aquilo que eu enxergo. Então, quer dizer, a natureza, ela tem as suas ordens, ela tem o seu funcionamento, ela tem a harmonia, e eu, enquanto pessoa comum ou enquanto cientista, eu vou lá e tenho que descrever estes movimentos, descrever a natureza da maneira mais acurada possível. Mais acurada possível. Aí o Kant vai falar, velho, mas se isso que esse filho tá falando for verdade, a ciência também não produz conhecimento nenhum. E é inegável que o conhecimento científico ele nos ajuda a viver.
É inegável que o conhecimento científico ele é um conhecimento progressivo. É inegável que a ciência consegue antecipar que o conhecimento científico ele nos possibilita viver melhor. Quer dizer, construir essa casa, construir um apartamento, construir ar-condicionado e blá 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 blá. Então, obrigado, David Hume. O senhor me fez acordar para este ponto que todos nós, e é verdade isso, né? Que toda a história da filosofia acreditou até então. Obrigado por isso, mas o senhor está errado. Como que o Kant resolve isso? Junta aquelas duas primeiras aulas que nós assistimos. O que o Kant fará? Ele fará aquilo que ficou conhecido como a virada copernicana. Virada copernicana ou revolução copernicana. Virada é a maneira que o Kant usa. Tá? Das Wende. Das Wende é virada em alemão. É o termo que ele usa no original. Certo? Virada copernicana. O que é a virada copernicana? Então, o que fez Copérnico? Para a gente entender o que é a virada copernicana, o que fez Copérnico? Copérnico tirou... Então, você tinha, antes de Copérnico, você tinha a Terra aqui e os planetas girando ao redor da Terra. E o Sol e os outros planetas giravam ao redor. O que é a virada copernicana? Tira o Sol, que antes gravitava ao redor da Terra, o coloca no centro e a Terra gira ao redor do Sol. Então é uma mudança de perspectiva. É uma mudança de perspectiva. Até então, o que é a virada copernicana que o Kant explicitamente dirá? O que é a virada copernicana da filosofia? O que nós tínhamos até então? Nós tínhamos o objeto aqui, o objeto ficava parado e o homem girava ao seu redor. Então, o objeto está lá. Eu venho como cientista e descrevo tudo aquilo que o objeto me fornece. Por isso que eu fico me mexendo. Por quê? Porque eu uso o tato, a audição, o paladar, o olfato, a visão. Então eu fico correndo, né? Eu fico correndo no meio dos objetos. O que é a virada copernicana? É tirar o objeto do centro, colocar o homem no centro. Então, a virada copernicana é o sujeito no centro e os objetos ao seu redor. O que isso significa na prática? Significa que o homem olha, vou colocar melhor, o homem experimenta a realidade a partir do que ele próprio coloca na realidade. Entendeu? O que é a realidade? O que é a natureza? O que é o mundo fora da minha consciência? Nada. O mundo que eu enxergo... Olha que bonita a minha xicrinha de café. Essa xicrinha de café, aqui, ela vai cair. Aliás,
essa xicrinha de café, eu vou soltar essa xicrinha de café. Certo? Caiu. Até David Hume, eu acreditava o seguinte. A xícara cai. Por quê? Porque a realidade mostra isso para mim. Aí o David Hume vai lá, regaça essa concepção. E para salvar, para manter o status das ciências enquanto forma de conhecimento, o que o Kant vai dizer? Olha, não é que a realidade funciona assim. Sou eu que enxergo a realidade assim. Então, antes de eu olhar para a realidade nua e crua, eu já a observo a partir de coisas que eu tenho dentro de mim. E o que são essas coisas dentro de mim? São as formas de sensibilidade puras a... As formas de sensibilidade puras a priori. Mano do céu, tá difícil. As formas de sensibilidade puras a priori. O que é isso em o tempo e o espaço? Mano, vamos fechar o bagulho aqui. Vamos fechar o bagulho. Me acompanhe aqui, por favor. Não é que antes vem o ato de comer o pão e depois a satisfação causada pelo pão. A realidade ela não é assim. Eu a enxergo assim. O tempo e o espaço não são coisas da realidade, não são coisas que estão fora de mim. Portanto, o mundo ele não funciona independente de mim. As coisas que acontecem no mundo, umas depois das outras, elas são observadas por mim dessa maneira. Porque eu, enquanto sujeito do conhecimento, estabeleço o tempo e o espaço no mundo. O tempo e o espaço, em resumo, não está no mundo. O tempo e o espaço está dentro de cada um de nós. O exemplo mais claro que eu tenho para falar, para dar para vocês sobre isso, reconhecendo a extrema dificuldade desse ponto kantiano. Portanto, não se desesperem, assistam às aulas mais vezes e tirem dúvidas. É o seguinte. Você tem, imagina um quebra-cabeça. 5 milhões de peças. Um quebra-cabeça gigante. Você pegou a caixa do quebra-cabeça, abriu esse quebra-cabeça, pegou todas as pecinhas e embaralhou. E de outro lado, né? Você comprou 2 caixas. A primeira caixa você fez o que você fez, zoou tudo a peça, e a segunda caixa você montou o quebra-cabeça. Presta atenção, gente. O quebra-cabeça montado é o mundo que nós enxergamos colocando o tempo e o espaço. O mundo sem o tempo e espaço, ele é uma incógnita. Ele é impossível de ser conhecido.
O mundo sem o tempo e espaço é caótico. Entendeu? Então, é como se você não tem aqui, mas é como se você tivesse um óculos. Sem o óculos, você vê tudo zoado. Esse é o mundo real no sentido platônico do termo, ou seja, é o mundo enquanto forma. É o mundo enquanto número. Esse mundo enquanto forma, enquanto número, nós não conhecemos. O que nós conhecemos? Nós conhecemos o mundo em que primeiro vem a xícara aqui em cima e depois aqui embaixo. Veja, em cima, depois embaixo. Esse depois, esse em cima, tempo e espaço. Eu conto 1, depois 2, depois 3, depois 4. Um depois do outro. Ou isso antes daquilo. As coisas em espaços determinados, as realidades enquanto umas vindo depois das outras, algumas coisas sendo consequências de outras coisas, isso eu coloco. Em resumo, eu enxergo o mundo a partir do que eu coloco no mundo. É isso que o Kant vai dizer. Certo, gente? Nas palavras de Kant, parafraseando Kant. O que é o mundo que o homem conhece? É aquilo que ele coloca no mundo. O mundo é aquilo que eu coloco nele. Idealismo, agora você entendeu por que a gente está falando do Kant, né? Agora você entendeu. O mundo verdadeiro, o mundo real, o mundo do número, o mundo numênico, que é o termo, nem vou escrever aqui porque é muita coisa, né? O mundo numênico, o mundo do número, é o mundo que o Kant, que é incognoscível, não pode ser conhecido. E aí você tem um mundo cognoscível, ou seja, o mundo do fenômeno, o mundo da aparência. Esse mundo do fenômeno, esse mundo da aparência, é o mundo em que estão aplicadas as formas de sensibilidade puras a priori. Certo? Então você conseguiu entender o que é um juízo. Aliás, você conseguiu entender por que as ciências elas são consideradas, de fato, produtoras de conhecimento. O que são, qual a importância dos juízos sintéticos a priori. A ciência se vale de juízos sintéticos a priori e não a posteriori. Por que a priori? Porque, de novo, quando a gente olha para a realidade, eu coloco no mundo, antes de encontrar a natureza, antes de olhar para a natureza, antes de olhar para o mundo, eu coloco no mundo tempo e espaço. Ao colocar o tempo e espaço, eu percebo o mundo de uma maneira sempre igual. Então, o que o Kant dirá é assim: sempre a queimadura virá depois de ter colocado a mão no fogo. Sempre a satisfação da fome virá depois de ter comido o pão. Não é o contrário. Ou seja, você não come o pão e depois sente fome. Eu inverti o exemplo. Não é assim, eu estou
sem fome, eu estou satisfeito e como o pão. Não é assim. A não ser que você, né, tenha muito apetite. Não, gente, sério, vamos levar a sério, né? Então, é assim, você precisa estar com fome para comer, e não o contrário. Aí você pode, se o David Hume estivesse vivo na época de Kant, ele ia falar, você tem certeza? O Kant iria dizer, eu não tenho certeza, mas é assim que eu enxergo e que todo mundo enxerga o mundo. Se é essa a ordem do mundo enquanto realidade externa ao sujeito, eu não sei. Se primeiro vem o idoso e depois o nenê, eu não sei. Eu sei que o mundo que eu enxergo é o mundo em que vem nenê, depois idoso. Não é o mundo que eu enxergo, é o mundo que o sujeito transcendental enxerga. Ou seja, não vamos entrar nesse aspecto, mas é o mundo que cada um de nós enxerga. É o mesmo, por isso que é um sujeito transcendente. Paremos por aqui. Tudo bem, gente? Conseguimos levar? Eu espero que vocês tenham entendido do fundo do coração. Eu até suei para conseguir explicar da maneira mais clara que eu consigo, pelo menos, né? Da maneira mais clara este problema de Kant. Não desistam, firmes e fortes, assistam principalmente a esta aula 3 e a aula 2, principalmente, porque nós iremos avançar para o idealismo, e aí as coisas irão ficar ainda mais complexas, porém deliciosas de serem discutidas e aprendidas. Beleza, moçada? Um beijo, muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos aí nas próximas aulas. Valeu, gente.